Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do nosso FocCast, o podcast exclusivo do Grupo Educacional Oswaldo Cruz. Eu sou a Giovana e estou aqui, como sempre, com o William Bell. E eu sou o parceiro da Giovana na apresentação. Hoje nós estamos aqui com as duas feras do ensino médio, o nosso diretor Carlos Querido e a nossa querida professora Cristina Maria Kardashevski. É um prazer para a gente receber vocês aqui hoje, sejam muito bem-vindos, né? Então, a gente quer começar sabendo um pouquinho sobre a trajetória de vocês, sobre o caminho de vocês até a FOC. Então, a gente está curioso aí para saber um pouco mais sobre vocês, apesar de conviver diariamente nos corredores, a gente quer saber um pouquinho mais sobre a história de vocês. Professor Carlos, você pode começar? Começo. Bem, Giovana e Anabel, obrigado pelo convite feito a mim e a professora Cristiana. Para nós é um prazer falar do colégio. Bem, a minha trajetória, vou falar da minha trajetória na Oswaldo Cruz, né? São 22 anos na Oswaldo Cruz como professor, como coordenador, como assistente de direção e como diretor, né? E para mim é um orgulho, uma satisfação muito grande, né? A minha formação, por isso que eu acredito muito na educação profissional, a minha formação do ensino médio adiante começou no ensino técnico. Eu me formei em técnico em processamento de dados, depois na faculdade fiz computação, depois fiz pedagogia também, fiz algumas pós-graduações na área de consultoria em informática, fiz também licenciatura em matemática, sou licenciado em computação, sou especialista em gestão e educação, e mestrado em informática, né? Então a minha trajetória na educação é essa, né? É longa, né? Sim. Bacana. E sempre mesclando educação e tecnologia, né? Então minha carreira é essa. Que legal, que legal. E você, professora, conta um pouquinho pra gente aí qual foi a sua trajetória, como você chegou aqui até a FOC. Eu sei que você tem um tempinho aqui. Tinha um tempinho, encaminhado para 10 anos, né? Também tive essa experiência de fazer uma educação profissionalizante no antigo curso de magistério, então me formei professora de educação infantil. Descobri um amor, assim, comensurável, inspirado pelo meu pai, pelo conhecimento, e fui para a filosofia como base de todas as áreas do conhecimento. Então, fiz a graduação, né? E me dediquei a pesquisas voltadas tanto para a área, assim, da estética, que é a parte da filosofia que estuda as artes, na literatura russa. Depois fui para a filosofia da ciência e da linguagem. Depois voltei para a literatura. No caso, já era uma leitura de um filósofo francês do século XX, o Deleuze, lendo Kafka. E depois fui para a psicanálise. Então, e nisso tudo eu fui descobrindo um prazer absurdo em trabalhar com os adolescentes. E eu comecei a dar aula e estou aqui com os jovens em filosofia. Legal. Depois projeto de vida, do novo ensino médio, artes, às vezes eu dou redação também. E gosto muito e crio um laço com os alunos. Ótimo, muito bacana. Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui por aceitarem o convite, porque a gente tem feito o FocCast já principalmente com pós, com graduação. E aí quando a gente chamou aqui para o ensino médio, aquela dúvida, né? Mas o que a gente pode falar tanto do ensino médio assim? E é uma forma da gente mostrar não só o nosso ensino médio, como aqui a gente também tem as nossas diretrizes técnicas aqui dentro, né? E é um momento de escolha, é um momento que começa a primeira fase ali, que a pessoa tá saindo daquela segunda fase, segundo grau, né? Fundo 2. Fundo 2, exatamente. Tá saindo do Fundo 2, é uma fase complexa por várias questões, por hormônios, por tudo, e gera também uma certa apreensão dos pais nesse momento, né? Uhum. É um momento certo de trocar de escola, é um momento de procurar uma escola um pouco mais direcionada, ou para aquelas escolas que vão até o nono ano. Na minha época era oitava série. Eu nem lembro da minha época como que era. Era nono ano. Só mudam os nomes. E tá no momento de tirar, não tá? Assim, o que a gente queria aqui é que vocês começassem apresentando um pouquinho do nosso ensino médio, um pouquinho das nossas diretrizes e como que a gente pode dar suporte tanto para o aluno quanto para o pai nessa escolha, porque já é uma escolha ali. Sim. Como que a gente faz? Posso começar?
E aí eu te passo. Eu acho que então é legal a gente dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de educação, a nossa educação, os níveis de ensino, né? Então a gente fala da educação infantil, a gente fala da educação básica, a gente fala da graduação e da pós-graduação, né? E a gente tem extensão e outras coisas mais. Mas vamos então falar da educação básica, né? Então é importante lembrar que o ensino médio é a última etapa da educação básica. E a educação básica é dividida em 3 níveis. Quais são? A gente falava Fundamental 1. Hoje, pela nossa legislação, a gente fala ensino fundamental, anos iniciais. Então, quais são os anos iniciais? Antigamente, você falou da 8ª série, eu também, todos nós. Mas agora são anos, né? Então, assim, ensino fundamental, anos iniciais é o quê? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. Então essa foi uma mudança que a gente teve na legislação. O que era antigamente o pré, hoje a gente chama de 1º ano. Então o primeiro nível são 5 anos. E aí o 5º ano, que seria a nossa 4ª série. Virou o 5º ano. E a 5ª série? A 5ª série é o 6º ano. Por isso que termina no 9º. Legal. Então esses 5 primeiros anos é a primeira etapa da educação básica. A segunda etapa são os próximos 4 anos. Quais são? Que aí seria ensino fundamental, anos finais. Então é a segunda etapa da educação básica. 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano, né? O 9º ano era a nossa antiga 8ª série, né? Então esses 4 anos era o que era o Fundamental 2, hoje Fundamental, anos finais. E aí vem a última etapa da educação básica, que é o ensino médio, que são esses últimos 3 anos, né? E aí eu acho que é importante dizer quais são os objetivos do ensino médio. Em linhas gerais, isso se a gente for na Constituição e na própria LDB, o que diz? Que o ensino médio ele é para reforçar toda a aprendizagem, todos os conteúdos da educação de ensino fundamental 1 e 2. Segunda coisa, preparar para o mercado de trabalho. Então, o ensino médio tem essa função, isso é importante que seja dito. E terceiro, preparar, né, para a continuidade dos estudos no ensino superior, né? E aí é importante dizer, então, dito isso, que nós fazemos exatamente isso no nosso trabalho, né? Então, vamos agora falar da Oswaldo Cruz, né? Do nosso curso de ensino médio. Então, a vocação do Colégio Oswaldo Cruz é uma vocação pela educação profissional, mas sem abrir mão da qualidade acadêmica, né? Nós não somos uma escola academicista que só foca, né, no ensino que é para preparar para o vestibular, embora 100% dos nossos alunos dão continuidade e vão para ótimas universidades, faculdades. Alguns permanecem aqui, né? Uma boa parte continua aqui e outros vão fazer outros caminhos. Mas esse é o primeiro ponto. Então a gente tem uma formação muito sólida. Mas mais do que isso, ou complementando isso, a gente tem também uma formação muito sólida na educação profissional, que é uma das vocações da Oswaldo Cruz, né? Que é trabalhar o ensino técnico, né, junto com o ensino médio. Alguns anos atrás a gente trabalhava de forma concomitante, né? Hoje, com a reforma do ensino médio, os nossos ensinos técnicos são integrados ao currículo do ensino médio, né? E aí é importante dizer que hoje nós temos, para 2024, nós temos 5 opções de itinerários formativos. E aí a Cris daqui a pouco me ajuda a falar um pouquinho da reforma, porque eu estou falando aqui os termos, né? Esses termos são relativamente novos. A gente está falando de uma mudança que a gente teve na legislação de 4 anos para cá, e agora que foi a reforma do ensino médio, que agora a gente já está passando pela reforma da reforma. Então o que mudou foi que houve o espírito dessa mudança na legislação foi para que a gente tivesse, primeiro, um protagonismo maior no estudante, né, do nosso aluno adolescente que está ingressando no ensino médio. Aí daqui a pouco eu acho que a gente precisa falar desse desafio, porque é sim um desafio para a família e para o estudante, né? Até porque, desculpa te cortar, é só para fazer um adendo, até porque não é muito claro, pelo menos não para mim, tudo bem, eu não tenho filhos, você tem, você pode dizer para você é mais claro. Mas para mim não é tão claro essas mudanças, o que é, o que não é. Parece que tem a nova que vai vir no futuro e sempre está em mudança, né? Então vai entrar em discussão ano que vem novamente. Você estava falando, né, que na
vai para discussão, para votação em Para 2024. mudar a questão da carga horária, sim. Isso. Então, é bom você conversar com a gente, explicar esses pontos, porque não é realmente muito, não é uma linha muito tênue pra gente entender. Você tem alguma... Não é, eu tava até aqui brincando, né, que você foi explicando, né, do 9º ano, aí eu nunca entendi, eu tenho filho e eu também não entendo. Ele tá no colégio e ele tá estudando lá e eu não entendia. E aí você falou da reforma, né, e aí a gente queria entender um pouquinho as preocupações, até vocês como educadores também, né, obviamente deixando de lado o viés político, claro, mas assim, a percepção de vocês em relação dessa reforma, a reforma da reforma que vai ter, enfim. Então é mais assim que, como a gente falou, pra gente não fica tão claro, né, pra gente que não tá dentro aí do assunto, né, então assim, essa carga horária que você chegou a comentar. Tá. O que eu, assim, de verdade, acho que é importante dizer que para nós, na Oswaldo Cruz, embora a gente tenha tido a reforma, a gente manteve todas as nossas características, que são valores que a gente não abre mão. Então, de novo, a qualidade do ensino, né, da parte acadêmica e a educação profissional. A gente não precisou abrir mão disso, eu vou explicar em detalhes como que a gente fez. A reforma, então, como eu dizia, o espírito dela, lá no início, era trazer o quê? Um protagonismo para o estudante, para que ele pudesse escolher os caminhos que ele gostaria de seguir no ensino médio. Então, por isso do termo itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? São opções que o estudante vai fazer ao longo do ensino médio de formação, né? É claro que nesse caminho nós tivemos várias distorções. Eu estou falando no geral. No nosso caso, não, mas eu vou especificar melhor. E aí, a segunda questão importante do espírito da lei é o protagonismo e essa possibilidade do estudante, de fato, tomar as rédeas da formação dele e ir direcionando para aquilo que ele mais deseja. Agora, a gente sempre fez isso. A verdade é essa, que na Oswaldo Cruz, no Colégio Oswaldo Cruz, como a gente sempre trabalhou com educação profissional, então os estudantes sempre fizeram as opções dos cursos que eles queriam, né? Então isso, claro, um adolescente que está ingressando no ensino médio, 13, 14, 15 anos, ele faz essa opção também com a família. E aí entra também todos os anseios da família, todas as projeções. Aí a Cris daqui a pouco vai falar um pouco disso, como que a gente lida com isso com as famílias também, porque é algo que a gente faz um trabalho junto à orientação educacional de fazer esses ajustes. Mas em relação aos itinerários, antes da reforma do ensino médio, a gente trabalhava com o nosso currículo da Base Nacional Comum Curricular, que é a formação geral, e a gente tinha concomitantemente os cursos técnicos. Então, embora fossem 2 cursos acontecendo simultaneamente, na prática era como se fosse uma coisa só. Bem integrado. Sempre foi desse jeito. Com a reforma, o que nós fizemos? Naturalmente que teve que se fazer um ajuste na carga horária, né? Porque isso a legislação determinava. E aí nós criamos os itinerários, que inclusive nós tivemos ganhos, né? Por exemplo, projeto de vida. Na nossa escola, o projeto de vida faz muito sentido, que era algo que inclusive a gente sentia falta e a Cris já complementa. Mas aí o que nós fizemos? Aquilo que era antes concomitante se tornou integrado. E aquilo que a gente falava de opções de cursos técnicos se tornaram opções de itinerários formativos. Química, informática, né? Exatamente. Então hoje nós temos a formação geral e aí a gente tem os itinerários de educação profissional. Então o nosso estudante que está ingressando ou que vai ingressar em 2024, ele tem a opção, por exemplo, eu quero fazer o ensino médio com o itinerário de educação profissional em técnico em química, é uma opção. Eu quero fazer o itinerário formativo em técnico em informática. Eu quero o itinerário em técnico em edificações. Eu quero o itinerário em técnico em farmácia, que é um curso novo, porque a gente queria muito ter um curso da saúde no ensino médio. E por último, a opção que a gente tem é do ensino médio regular.
né? Porque muitas vezes nenhuma dessas opções, a educação profissional não é uma opção para o aluno ou para a família. E aí o regular, onde a gente tem os aprofundamentos nas áreas de conhecimento. Muito né? bom. Então, mas essa liberdade mesmo que você acaba dando para o aluno, né? Até acabo lembrando um pouco do modelo de educação de algumas universidades, né? Dos Estados Unidos, por exemplo. Exato. Tem uma base obrigatória. Isso. E aí você é o protagonista da sua formação mesmo, né? Se direciona, exatamente. Então, assim, pegando esse gancho que você falou, né, do projeto de vida, a FOC, ela sempre teve, né, por característica, isso mesmo. A gente percebe que tanto no colégio, graduação, quanto pós, a gente é bem intimista mesmo. Então, a gente meio que pega na mão do aluno ali, né? Então, acho que o projeto de vida faz sentido aqui na FOC, que é a professora Cris aqui, que vai falar um pouquinho pra gente, justamente por causa disso, né, professor? Dessa experiência que foi sendo construída pensando justamente em como amarrar conteúdos que eram mais assim conceituais e teóricos, né, da filosofia, questões das ciências sociais, certo? E um pouco de uma abordagem mais psicológica, digamos assim, porque eu trabalho muito quando é de projeto de vida em rodas de conversa, certo? E eu meio que fui mapeando, pensando assim, bem, se é um projeto de vida, certamente tem-se uma preocupação nesse jovem, né, que ele se torne efetivamente protagonista, mas para isso ele primeiro precisa fazer um caminho, um percurso de busca de sentido. Quem sou eu, né? Essas questões clássicas da filosofia, né? Quem sou eu? Que legal. Que é um processo, né? Não é algo que você responda numa semana. E para que assim ele consiga efetivamente criar uma relação com o outro. Porque somente quando ele começa a se descobrir ou conhecer um pouco do seu desejo, qual é realmente, né? E isso ele vai ter também que conhecer um pouco das suas potências, das suas limitações. E poder fazer o cálculo e falar assim, não, de repente não é para edificações, mas para informática. Meus pais projetaram em mim, mas minha aptidão ou aquilo tudo que já está, né? Então, assim, tem que ter essa construção também dessa relação com o outro, né? Alteridade. E é um exercício muito bacana, porque, sei lá, no cenário em que a gente vive, né? Essa escuta, o diálogo, o olhar para o outro são fundamentais para a construção do quê? Eu vejo, assim, o projeto de vida como a construção de um cidadão. É um projeto de construção de cidadania, de alguém consciente. E a gente vai dentro desse percurso do primeiro para o segundo ano. O jovem, ele começa a gente resgata a história da família, as raízes, para ter uma identidade. Então, tem sido um trabalho muito, muito bacana que a gente tem desenvolvido. Para que ele possa, então, escolher o que lugar ele quer ocupar nessa sociedade, no planeta, né? O que ele pode trazer de potencial dele para fazer a diferença. Porque, às vezes, por uma coisa, ele não vai poder dar uma grande contribuição, mas se ele fizer aquilo apaixonadamente, ele pode. E para isso, a gente também vai levantando quais são os grandes problemas que a gente já tem atravessado na contemporaneidade. E a gente aqui é ligado à Unesco, né? Sim. A gente é associado à Unesco, e a Unesco é um braço da ONU, e ela todo ano traz pra gente, né, os temas da agenda mundial, os temas mais urgentes, e isso é muito bacana, porque a gente tem os projetos anualmente, que a professora Marielza, enfim, coordena, etc., e meio ambiente, questões culturais, artísticas, técnico-científicas, então são questões que mobilizam todo mundo, e é transeriado, terceiro com primeiro, é muito bacana, são momentos muito bacanas, que os alunos ficam bastante absorvidos e tomados e passam a ter aquela sensação de pertencimento, sabe? Que legal. E você tem uma coisa muito legal, que até uma outra dúvida que eu tenho, não dúvida, né, mas é um direcional. Essa época de ir para o ensino médio, principalmente quando a gente tem essas normativas nesses cursos, é muito comum o aluno ele estar ali direcionado com os pais, né? Ou o pai tem um sonho, sim, ele não pôde realizar, ou muitas vezes a família a minha família inteira é de engenheiros, minha família inteira é de advogados, de médicos, enfim, aí a criança que está entrando nessa fase, né, que é essa transição, chega aqui já enviesada, direcionada, e às vezes não é muito caminho, ou precisa de ter, às vezes até é o caminho, mas precisa de ajudar os pais ali a controlarem um pouco a ansiedade. E a Oswaldo Cruz sempre foi muito de abraçar, inclusive na graduação, os alunos, na pós também. Como é que vocês conseguem manejar e fazer esse circuito, essa conversa com os pais? Vocês têm esses direcionais com os pais? Como é que é isso?
As reuniões de pais são bastante profícuas, né? Porque, justo, os pais vêm às vezes meio desesperados e a gente escuta, né? Escuta muito do que eles estão, os medos, as inseguranças, etc. E com isso a gente vai criando um laço. Eu acho que o que acontece muito é a gente acabar construindo laços mesmo com os pais e com os alunos. Isso gera aquela confiança, aquela segurança. E os professores aqui, eles também são bastante atentos às diversidades dos alunos, sabe? Dos jovens. E eu acho que muitos, como você mesma mencionou, né? Os pais às vezes vieram, não, porque eu fiz o técnico, depois eu fiz a graduação aqui em química, não sei o quê, entendeu? Só que o filho tá indo, entendeu? O amor dele é, sei lá, por construção civil, engenharia civil, e aí eles também têm que aprender a olhar, né, que o filho também está crescendo, né, que também está fazendo essas novas escolhas, e a gente, de alguma forma, escuta, acolhe e tenta orientar da melhor forma. Tá que tem um bom enlace. Sim. O colégio tem um bom papel direcional nesse sentido. Sim. E essa aproximação com as famílias, a gente costuma dizer que através do nosso estudante a gente também chega lá na família, né? E isso vai, por exemplo, a gente tem um dos nossos estudantes agora está se formando em edificações, o pai é engenheiro civil, ele já vai estudar aqui conosco na graduação, vai fazer engenharia civil. O pai tem nos últimos meses estado com a gente com bastante frequência, veio já conversar com o nosso coordenador da engenharia, enfim. Esse filho está seguindo os passos do pai desde lá da escolha do 9º ano. E ok, mas é o que ele quer, né? A gente tem alguns outros casos. E aí como que a gente faz, né? Por exemplo, alunos que entram aqui, o vô fez química, o pai fez química, o pai e a mãe se conheceram no curso de química da Oswaldo Cruz. Só que, a partir de determinado momento, no início do 1º ano, enfim, da primeira série, ou não, ou mais pra frente, ele percebe que não é aquilo. O engenheiro da química não veio. Não veio. Como que a gente faz? Então, na primeira série, quando eles ingressam, a gente tem ali o primeiro bimestre, porque é feita uma escolha, assim, com a família, com o aluno, né? E aí a gente vai construir. Então a gente faz, não que a gente obriga, mas a gente estimula que eles experimentem os outros itinerários, que eles passem pelos outros cursos. E aí, claro, aí começa a conhecer os colegas aqui, aí um tá na turma de edificações, eu quero ir lá para poder ficar, eu tá na informática. Então eles passam pelos outros itinerários, pelas outras formações. O cardápio. Isso é o cardápio. Feito isso no primeiro bimestre, né? E aí, se o aluno fala assim, olha, eu quero trocar, eu não quero a química, mas eu preciso de ajuda para falar com os meus pais. Aí, o que a gente faz? Tem certeza? A gente conversa, faz um trabalho, né? E aí a gente vai convidar os pais para virem e a gente vai conversar juntos, né? É claro que, no final das contas, são os pais que vão dizer ali, junto com os filhos, mas a gente faz essa construção. E, geralmente, dá muito certo, né? E aí ele muda de curso. E o que também costuma acontecer na mudança do 1º para o 2º ano, quando fala, olha, eu acho que eu percebi que eu não quero mais continuar nessa carreira, eu quero mudar. E aí a gente faz um trabalho da mesma forma com a família. É possível mudar no 2º ano para outro curso, depois a gente faz uma adaptação em relação ao que passou do 1º, para que ele desenvolva aquelas competências e habilidades daquele outro itinerário, e a gente faz isso com tranquilidade, né? Então, assim, esse é o protagonismo que a gente fala. Não é simples, porque são escolhas e são anseios que o nosso estudante, como a Cris falou, ele está se conhecendo, está se construindo com a gente, a família já está construída de trás. Então é um trabalho que sem as famílias a gente não consegue, mas dá muito certo, né? Eles vão amadurecer. Né? Eu queria ter tido. Eu também, eu já falei isso para ela. Na minha família, quem criou a dinastia fui eu. Eu sou filho do técnico. E aí os meus irmãos todos foram fazendo o mesmo curso técnico e chegou até os meus primos. É mesmo? E aí meu primo, engraçado que o meu irmão sentiu uma pressão absurda, meu irmão mais novo, mas o meu primo também. Falou, pô, cara, vocês todos tinham feito curso técnico, chegou a minha vez. Aí a minha mãe fica na minha orelha, seus primos todos passaram. Então, por favor, passe também. Então, todos nós fizemos mecânica, né? Todos nós. E aí, hoje são engenheiros mecânicos, todos seguiram a área, né? Então, eu sou designer, né? Eu não fiquei, mas meus 2 irmãos, o outro é designer, 2 engenheiros mecânicos e o meu primo é engenheiro elétrico.
Então, todo mundo seguiu para essa área da engenharia. Que bacana. Todo mundo seguiu essa área de projetos. Então, na época, talvez eu não teria escolhido se eu tivesse se eu tivesse experimentado o cardápio. Verdade. Se eu tivesse experimentado esse cardápio, não sei, talvez, né? Então, como pai também, apesar do meu filho ter 8 anos, a gente tem hoje mesmo já tem essa preocupação. Sim. E às vezes ele fala para mim, pai, eu quero ser professor igual você. Aí eu falo, não, espera só um pouquinho. Deixa eu chegar um pouquinho mais lá na frente para você ter uma ideia do que você realmente quer. Né? Então, assim, acho que esse trabalho com pais, né? Quando meu filho estiver aqui, que com certeza vai estudar no colégio com você, aí eu espero que a Cris direcione ele direitinho ali, né? Mas muito bacana, eu acho, esse trabalho que a FOC tem por característica mesmo de abraçar a família, que nós somos uma família aqui na FOC. A FOC sempre foi uma família. Acho que para um pai colocar o filho no colégio e saber que ele está sendo guiado por pessoas como você, acho que dá uma tranquilidade muito, muito grande. Muito legal. Uma dúvida, vamos lá. A gente falou, né, dessas mudanças. Então, o aluno ele entra para seguir uma carreira que os pais acham legal, depois ele não se encontra, até ele se encontra e tal. E como é que a gente ajuda a controlar essa ansiedade? Porque é um momento de que ele está se descobrindo, que tem uma ansiedade, que tem uma pressão também, você tem que se direcionar, você fica pensando, ai meu Deus, que carreira eu vou seguir, se eu vou seguir esse caminho e tal, e tem a pressão dos pais, né? É inegável, todo mundo passou por isso. Os pais acabam, não só os pais, mas a família no geral, né? Acaba direcionando, falando e tal. Como é que vocês conseguem dar suporte para a família também ficar nesse conforto de que não precisa ter ansiedade? Vai dar certo, tá tudo aqui arrumadinho, tá tudo funcionando. Hoje, eu acho que, assim, tem uma coisa que é importante a gente dizer, né? Ao mesmo tempo que nós somos uma instituição, um colégio tradicional, e a gente tem essa questão da exigência acadêmica, dos resultados, isso não dá para abrir mão, né? Por um outro lado, a gente tem um lado humanista que a gente começa a discutir essa ansiedade que vem principalmente das famílias, né? Eu falo isso como pai, né? Também a gente morre de ansiedade projetando várias coisas nos nossos filhos. Eu projeto várias coisas na minha filha, no meu filho, a gente já fica imaginando o que, no fundo, a gente quer que eles façam ou sejam aquilo que, enfim, o que a gente gostaria, mas não é isso que vai acontecer. Exatamente. Agora, o nosso trabalho aqui com os pais, primeira coisa é dizer o seguinte, olha, tem resultado, tem uma formação que é muito sólida, mas tem um outro lado que é a primeira coisa que a gente quer ver os nossos alunos, que os nossos alunos estejam bem, estejam felizes, né? A Cris gosta muito do Rubem Alves, né? Rubem Alves dizia assim, tem gente que o filho nasce e que fica assim, meu filho vai lá na faculdade, ele vai fazer tal coisa. Não, a vida dele, do filho, já começou, né? Então, assim, às vezes a gente esquece do percurso, só tá pensando lá na chegada, né? Então, a primeira coisa para a gente tentar acalmar um pouquinho, reduzir essa ansiedade que é natural, é falar isso, olha, sim, o seu filho com certeza vai ter uma formação muito boa, né? Vai passar aqui, vai desenvolver não só competências e habilidades acadêmicas, técnicas, mas socioemocionais, a gente vai desenvolver várias outras questões, e ele precisa estar bem e ser feliz, senão não adianta o resto. Sim. E aí a gente começa a colocar isso e aí os pais começam a pensar, é verdade, nossa, ele estava super ansioso, nossa, ele não tá... O que adianta, né? Fazer algo que a família espera ou que o estudante faz, se ele não está bem, se ele não está feliz. Então esse é um trabalho que a gente faz com os alunos e nessa questão junto aos pais. E funciona muito bem. Por exemplo, o Irabel está falando dele e da família. A minha família também é uma família que eu, os meus irmãos e os meus primos, todos nós também fizemos curso técnico. Por isso que eu sou assim um defensor da educação profissional de nível médio, porque fez uma diferença muito grande na minha vida, né? E dos meus irmãos, dos meus primos. E aí, primeira coisa que também a gente costuma dizer aos pais independentemente da área escolhida ou agora dos itinerários, se chegar lá na frente e a gente se formar, Irabel fez mecânica, né? Ok, ele é designer, é educador, trabalha com
com comunicação, mídias, enfim, tá tudo bem. Exatamente. Todo aquele conhecimento, todas aquelas competências, aquilo lá é bagagem. E outra, já é uma experiência que a gente tem no ensino médio, né, com um técnico, que os outros estudantes não têm, né? Então, assim, terminar um ensino médio já conhecendo uma área profissional ou mais de uma área profissional e tendo já essa bagagem, porque o ensino técnico traz isso. Traz a gente fala tanto das hard skills e das soft skills, o que a gente desenvolve de aspectos, de habilidades, né? De trabalho em equipe, liderança, resiliência e tudo mais, isso daí vai ser levado para todas as outras áreas que o estudante quiser continuar ou atuar. E para além disso, traz muitas outras coisas. Então, a gente começa, assim, é o trabalho que a gente faz com as famílias, a gente começa mostrando isso, olha, vamos aos poucos, vamos fazendo as opções, o importante é estar bem, é estar feliz. Às vezes no percurso a gente percebe que o caminho é outro, vão havendo as descobertas, eles estão se transformando aqui. Sim. E como eu disse, os alunos, os estudantes vão se transformando, vão amadurecendo e as famílias junto. E para mim, exato, como você falou da bagagem, né? Para mim, igual você falou da bagagem, tecnicamente, a parte da mecânica, ela fez diferencial na minha carreira como designer. Porque eu sou designer de produto. Então, já trabalho sem dúvida. Desenvolvimento técnico. Então, a parte técnica que eu aprendi no ensino técnico, eu levei para minha vida. Fundamental. Fez uma diferença muito grande, porque processo de produção, conhecimento de materiais, técnicas de novos materiais, eu aprendi tudo lá para aplicar na minha profissão como designer. Então, é uma bagagem que eu trago. Eu lembro que eu tinha um professor lá de física, né, que eu tive aula de física, e ele mesmo falava assim, isso daqui vocês vão levar para a vida. Né? E é exatamente isso, né? Então é bagagem, né? A disciplina, como você falou, professor, você sai... o meu primeiro emprego com carteira assinada foi aos 14 anos de idade. Com carteira assinada mesmo, meu primeiro registro, por causa do ensino técnico. Exatamente. Com 14 anos de idade. Que beleza! E eu trabalhava meio período na empresa, na indústria automobilística, e estudava de manhã à noite e fazia o técnico de manhã. Aos 14 anos, então, ajudou muito mesmo na minha vida. Então, por isso que eu também, você sabe, eu sou um defensor, assim, do ensino profissionalizante e ensino técnico, que é muito importante mesmo. Legal. Foi uma construção, foi um belo projeto de vida que tem se realizado e se atualizado, né? É uma construção. E vocês comentaram da Unesco. Sim. Né? Isso é bem legal. Eu queria entender duas coisas. Primeiro, como que essa parceria da Unesco se aplica dentro da vida do estudante aqui dentro da Oswaldo Cruz, né, dentro do nosso colégio, onde se aplicam essas parcerias. E a outra coisa é, que tipo de aula, que tipo de matéria o aluno ele vai ter? Além da grade tradicional, que eu imagino que deve ter química, física, matemática... Felizmente, porque eu acho que isso é imprescindível, né? Além dessas matérias que direcionam a nossa vida e a gente usa sem perceber todos os dias, quando a gente aprende no colegial... Além dessas matérias, quais outras matérias que são diferentes, ou até mesmo dos direcionais entre farmácia, edificações, química e informática, quais são essas matérias mais, assim, diferentes que eles vão encontrar? Acho que duas coisas, né? Só para a gente falar do PEA Unesco, nós somos uma escola associada ao programa de escolas associadas ao PEA Unesco, né? Então, há muitos anos, a gente teve que apresentar toda uma documentação, passar por um processo de avaliação e, na verdade, a professora Maria Elza, que é a nossa vice-diretora e coordenadora pedagógica, que faz toda essa documentação anualmente, né? E aí a gente vai renovando essa parceria. Por que é importante ser uma escola parceira? A Cris já falou da importância, né, do que a Unesco é o braço da educação da ONU. E aí, para o nosso projeto pedagógico, aonde que isso entra, né? Então, todo ano nós temos o ano internacional e os temas geradores. Muito interessante. E aí, esses temas geradores, né, eles permeiam o trabalho nas nossas disciplinas. Sejam elas da base comum curricular, da formação geral básica, né? Língua portuguesa, matemática, biologia, história, todas elas. Filosofia, paz, diálogo. Como por vezes na própria educação profissional. Então, por exemplo... Lembra do ano técnico, o ano internacional da tabela periódica? Foi,
Aí, por exemplo, técnico em informática, eles desenvolveram softwares que tinham relação com aquele tema. O pessoal da química fez projetos, pessoal da edificações, maquetes ou projetos de edificações que tinham relação com... Então, permeia o ano todo, né? E tem um grande acontecimento que sempre é no segundo semestre, ou o Festival do Vídeo Minuto ou a Expo. Ou o Festival do Vídeo Minuto ou a nossa exposição, né? Que são pautadas, né? Nesses temas geradores. Então, assim, permeia o nosso trabalho, ele é permeado por esses temas que são escolhidos pela Unesco anualmente, né? São inter e transdisciplinares. Ah, legal. Legal, né? Muito bom. E o ano que vem tem a ver com educação antirracista, também o ano de proteção dos camelídeos, da família dos camelos, que semana passada teve para a Unesco. A professora Cris estava assistindo a formação. Que bom, já está se preparando para o planejamento 2024. Ela já está afiada. A gente tem os temas geradores e todos os subtemas, são dezenas e dezenas. E aí a gente vai fazendo as escolhas, né? As coordenações, estou falando dos itinerários. Aí a gente tem as coordenações de área dos cursos técnicos. Claro, tem subtemas que cabem ou não cabem para se fazer um projeto. E aí acho que é importante dizer, nesse sentido, então só para a gente esclarecer, os temas e subtemas da Unesco servem como temas geradores para contextualizarem e darem sentido para o nosso trabalho, né? Nem todos eles encaixam em todas as áreas, né? Mas aí, através do trabalho da professora Marielza, os coordenadores de área, os coordenadores de itinerários profissionais, eles vão selecionando, né? E aí eles fazem um planejamento para o ano para aplicar isso. E aí é importante dizer, nos itinerários de educação profissional, a gente tem uma coisa chamada prática profissional, né? Então, a gente trabalha por projeto dentro do ensino técnico. Legal. E aí os projetos vão ter relação com esses temas ou subtemas, né? Então, tem que sempre desenvolver e apresentar algo, né? E aí vai estar permeando também na educação profissional e aí na formação geral básica também. E aí uma coisinha que acho que é importante dizer, falando dos itinerários, a gente, além dos itinerários técnicos, a gente tem o outro itinerário que contempla projeto de vida, que tem algumas outras disciplinas que são novas também. Por exemplo, intervenções. A gente tem projeto de intervenção social, é uma disciplina. A gente tem projeto de investigação científica, que é um trabalho mais acadêmico, de investigação mesmo, metodologia científica, assim por diante. Então, vejam, os nossos estudantes, eles sempre, além de todas as opções de itinerários que a gente já falou, regular, que são os aprofundamentos nas áreas, química, informática, edificações, farmácia, a gente tem um outro itinerário, que é um itinerário que é obrigatório, que passa por projeto de vida, projeto de intervenção social, projeto de investigação científica e por aí vai. Então é muito rico. E ainda tem os aprofundamentos, né? Redação, atualidades, né? Que são, né? E que são principalmente para os estudantes que fizeram a opção pelo regular. Exatamente. Né? Então, aqueles estudantes que fazem a opção pelo itinerário regular, eles vão ter aprofundamento em todas as outras áreas do conhecimento, enquanto os colegas que fizeram a opção pela educação profissional vão estar lá estudando as suas áreas específicas. Gente, isso foi muito legal. Esse bate-papo foi incrível e tirou várias dúvidas que eu tinha sobre essas mudanças, porque quando essas mudanças aconteceram, eu já estava fora há algum tempo do ensino médio. Eu já não entendi. E esse ensino médio, a gente sabe que isso é meio uma dúvida muito frequente dos pais, né? Eu também fico ali com o meu time também além da comunicação aqui da FOC, eu também cuido do time do atendimento de vendas. E eu percebo que tem muitas dúvidas dos pais em relação a colégio. Mas como é que é isso? Como é que funciona? Mas essas mudanças? Então isso é muito importante pra gente explicar e mostrar, né? E que o Colégio do Oswaldo Cruz é, assim, de ponta. Estamos esperando, inclusive, a sua inscrição aqui, venha visitar o colégio, os professores vão estar aqui para tirar suas dúvidas e é muito importante. A gente está indo mais para o final, temos as perguntas que queremos fazer. Quer começar, Ira, por favor? Na verdade, a gente tem algumas perguntinhas que é para fugir um pouco do roteiro, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer, professor, é o seguinte: se você pudesse escolher um personagem de cinema ou televisão,
para ser o seu parceiro no colégio, para ajudar vocês com essa molecada, quem vocês escolheriam? Pode ser de uma série, de um desenho, alguém que... Que difícil. Isso, pode pensar, alguma coisa que você goste. Cris, me ajuda. Vocês com essa molecada, de repente um superpoder para ajudar a acalmar, né? Porque quem tem filho sabe. Às vezes a gente precisa de uma paciência que só Deus. Olha, a Cris já deve ter pensado alguma coisa, mas eu vou dizer, eu arrisco dizer que eu considero os professores com superpoderes, porque é exatamente o que você disse. É um desafio e é o que a gente, acho que vai pensando aí no personagem. Mas para dizer, Irabel e Gi, que assim, de verdade, os professores hoje, eles têm já vários superpoderes ou poderes que a gente desconhece, porque o trabalho que é feito com os adolescentes é um trabalho muito bom. A Cris sabe muito disso, porque ela faz isso diariamente. E para dizer que o trabalho que a gente faz é um trabalho que tem propósito, né? E não tem poder maior que esse, da gente acreditar no que a gente faz, e toda a nossa equipe está no colégio e trabalha em educação porque acredita, né? E tem propósito. Esse é o poder, esse é o maior poder que a gente imagina. Mas Cris, o que você pensou aí? Vamos lá. Eu pensei no Peter Parker, o Homem-Aranha. É que eu gosto, porque eu acho que ele é uma pessoa humilde, ele assume uma responsabilidade, ele tem um compromisso, ele quer cuidar, você entende? Ele é super autocrítico, super reflexivo, sobe em cima dos edifícios e fica pensando e fazendo, né, análise do que deu certo e não deu certo, que eu acho que isso é fundamental, né? A gente se transforma se a gente se aceita, né? Tem uma fã do Homem-Aranha ali, ó. Ela não comemorou. Você também? A Luana adorou, eu vi ela assim. Eu gosto dele. Ainda dá tempo de me aconselhar com você, professor? Eu tô um pouquinho, passei um pouquinho da idade, vai dar tempo. Louco esse estado, né? Desculpa. Pode Me pergunta, gente. qual que é o conselho que vocês têm para dar, tanto para pai quanto para aluno que está nessa fase de entrar no ensino médio, começar as escolhas, que são escolhas tão difíceis, né? Essas escolhas geram tantas dúvidas. Qual que é o conselho de vocês, tanto para os pais que estão passando por esse momento, que precisam ser abraçados também, né? E quanto para os filhos, que precisam de receber também esse abraço, que precisam de receber essa ajuda? Você como pai, educador, qual o conselho que você teria para você mesmo? Pois eu acho que os pais, eles conhecem os filhos, e eu acho que é isso, é não forçar, né, nada que a gente, enquanto pais, estejamos ali projetando. Essa é a primeira coisa. Então, é respeitar as individualidades, é respeitar essa fase, que é essa mudança do ensino fundamental para o ensino médio, como a gente disse lá no começo, embora seja ainda educação básica, é um salto, e por isso que a gente gosta muito de trabalhar, e eu acho que é uma coisa importante a gente dizer, no Colégio Oswaldo Cruz a gente não tem o fundamental, então todos os alunos que chegam, eles estão vindo de diversas outras realidades, escolas, regiões de São Paulo. E esse momento é um momento muito sensível, é um momento exatamente assim, de mudanças, de transformações. Então, para o adolescente, é transformação física, é transformação psíquica, é transformação social. Então a gente recebe alunos que falam, nossa, os pais vêm e falam, meu filho andou de metrô pela primeira vez. É verdade. Né? Vocês podem ali recebê-lo aqui na estação? Olha, a gente nunca, mas nós vamos estar aqui na porta esperando, e a gente vai auxiliando. Então, assim, são muitas mudanças, né? E é uma fase super sensível. Então, acho que a primeira coisa a ser dita, assim, é respeitar isso. Primeira coisa. Conhecer sim as escolas, conhecer a nossa proposta. Então, o que eu diria para os pais primeiro, venham nos conhecer, marquem uma visita para conversar, pode ser comigo, com os professores, com a coordenação, com a professora Marielza, coordenadora, enfim, para conhecer um pouco da nossa proposta, a gente olhar nos olhos também e poder falar isso. Mas assim, sem forçar. E aí, dentro das opções que nós temos e das características que nós temos, se acreditar que essa proposta que a gente tem de educação
tem a ver com o filho ou com a filha, puxa, aí eu acho que começa uma jornada aí, que é uma jornada de no mínimo 3 anos que nós vamos estar juntos e que a gente tem que fazer essa jornada juntos, com o estudante, com a família e a escola, né? Não sei se eu respondi. Respondeu super, foi perfeito. Eu já fiquei imaginando a primeira semana de aula com a futura primeira turma de primeiro ano. De onde você veio? Eu adoro fazer esse primeiro contato. Que legal, é bem, sempre a gente muito jovenzinha, sempre é bem legal. Eu trago um pouco para as minhas experiências, porque eu também sou pai, né? Então, essa questão que você fala da foca, que aqui todo mundo já tem, sabe? Que é abraçar, que é direcionar o aluno, o pai. Para mim foi um pouco traumático quando meu filho saiu do fundamentalzinho, né? Porque desde os 6 meses de idade ele estava na escola, porque era uma escola exatamente assim, que acolhia, era próxima, nós tínhamos contato direto com todas as pessoas, para uma outra escola maior. E aí a tratativa era diferente, e aí pra gente foi bem traumático, né? Eu tentei direcionar ele para outras escolas que tivessem esse tipo de tratamento que nós temos aqui. Humanizado. Humanizado, e eu não consegui. Entendi. Infelizmente, não consegui. Então hoje eu tive que colocar ele com um aperto no coração numa escola que é um pouco mais distante. Então isso é importante. Como pai, é isso que você quer, exatamente isso. É uma escola que abraça o seu filho, uma escola que você vai trabalhar e vai ter paz. Porque você sabe que qualquer problema que ele tiver, de qualquer tipo que seja, a escola vai estar preparada para isso. Então isso é importante. Não é porque a gente trabalha aqui, né? Não é porque a gente conhece vocês. Então isso para um pai é o que o pai realmente quer. Muito bom. E para finalizar, vou fechar, a gente vai fechar com uma que a gente tem feito para todo mundo. A gente já teve resposta assim, ó, diversificada ao máximo, ao máximo. Já foi de polvo a pássaro. O que é? A águia apareceu, a gente também não A águia sabe. apareceu várias vezes aqui. Sério? Fala depois, meninas, Gabi e Luana, um termômetro de quantas vezes um placarzinho dos animaizinhos. Se você pudesse escolher um animal para representar aí o ensino médio no geral, uma das duas, qual animal vocês escolheriam e por quê? Um animal? Um animal. Animal ou personagem? Um animal. Um animal. Olha, eu tô pensando nisso agora, vocês me desculpem aí. De verdade, eu não tinha. Mas eu pensei, na verdade, vocês tinham falado antes de um super-herói. Não, mas eu lembrei eu adoro, né, o Rei Leão. Mas sabe por que eu falaria do Simba? Sabe a gente entende o ensino médio como essa etapa final, né? Sim. Como a gente já disse aqui da educação básica, né? Que vai transformar esse adolescente que a gente recebe num jovem adulto, num jovem que vai estar saindo daqui, né? E que vai estar saindo daqui bem formado, vai estar saindo preparado para o mercado de trabalho e preparado para continuar os estudos no ensino superior. Então, o filhotinho lá do leãozinho, o Simba, né? Que depois vai se transformar aquele leão. Eu usaria essa analogia. Que lindo. Ele cantando Hakuna Matata. Que delicioso esse momento. Muito bom. Você tem algum outro? Eu tinha pensado numa coruja, porque símbolo da filosofia, da sabedoria, porque ela levanta voo de noite quando o dia já acabou, então ela pode olhar e fazer análise, o balanço, né, do passado, mas Legal. não se compara com essa potência, essa apoteose. Legal. Agradeço muito a vinda de vocês. Você quer completar com mais alguma Não, coisa? acho que é só isso, né? Acho que eu já tirei muitas dúvidas para colocar meu filho aqui. Então, meu filho vai vir pra cá com certeza, né? Agradeço a presença de vocês aqui, né, Gi? Foi um prazer mesmo a conversa. Acho que foi muito esclarecedora, principalmente, porque nós somos leigos no assunto e acho que agora nós somos mais, nós éramos, né? Mas é isso. Obrigado, muito obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece o convite, o espaço, assim, em nome dos professores, da equipe toda, especialmente da nossa equipe de gestão, na pessoa da professora Marielza,
né? A gente agradece demais esse espaço e o convite. Obrigada. É um prazer. Nada, viu? Obrigada mesmo. Pessoal, o FocCast, ele tá no ar toda terça, quinta e sábado, trazendo aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o que a gente pode oferecer ao som de Hakuna Matata. Todo mundo que tá passando por essa fase, a gente tá aqui esperando por vocês. Vem conhecer e vem aqui se tornar um FOC. Muito obrigado, pessoal, pela audiência e nos aguarde que teremos mais.